ele fez todo o descarregamento. Isso diminui o custo. Falei do caminhão, mas isso também acontece com o trem. Olha só, esse trem está carregado de contêineres. Ele pode estar saindo ou indo para o porto, não sei. Mas se ele estiver indo para o porto, a máquina simplesmente vai tirar cada um desses contêineres, vai depositar no navio. Ou vice-versa. Veja então a importância, a genialidade da invenção do contêiner. O Brasil não tem isso, não fabrica isso, pelo menos nosso, com as nossas máquinas, invenção nossa, e nem os nossos navios. O Rio de Janeiro tem um estaleiro que pode fazer isso, mas ainda não existe um governo que esteja disposto a investir para que nós tenhamos e possamos produzir grandes navios para exportar para o mundo inteiro os nossos produtos. Porque capacidade para fazer isso a gente tem, ok? Pessoal, outro sistema que precisa ser desenvolvido urgentemente em nosso país é o sistema hidroviário. Por quê? O Brasil está cheio de rios. Lembre-se da aula que nós falamos de hidrografia e fizemos essa analogia. Não tem país no planeta com tantos rios como nós. E os nossos rios são fáceis de transformá-los em navegáveis. Dá uma olhadinha, por favor, no mapa, para nós relembrarmos disso e também estabelecermos uma relação com o sistema de transporte. Por favor, olha aqui. Pense, as mercadorias produzidas no Mato Grosso poderiam sair pela hidrovia do Rio Paraguai. Idem para as mercadorias produzidas aqui no estado de Goiás e de Tocantins, tanto poderia seguir pelo norte, pelo Rio Araguaia e pelo Rio Tocantins, ou pelo Rio Paraná, onde se encontraria com o Rio Paraguai, iria até o estuário do Prata e seguiria pelo Oceano Atlântico. Tá certo? As mercadorias produzidas mais ao norte, aqui em Rondônia, tem uma infinidade de outros rios que vão desaguar no Rio Amazonas, que segue para leste e daí entra no Oceano Atlântico e segue para a Europa, segue para os Estados Unidos, poderia seguir para a China, tá bom? Outro rio importante, o Rio da Integração Nacional, é o Rio São Francisco, que seria uma ótima hidrovia para tirar as mercadorias produzidas aqui em Minas Gerais. Minas é um estado bastante industrializado do Brasil e também um estado que produz bastante produtos agrícolas, ligado ao café, por exemplo, ligado ao leite. Lembra da política do café com leite? O apelido do café com leite saiu por causa de Minas e o café por causa de São Paulo. Então, desenvolver hidrovias deveria ser uma política do governo brasileiro. Agora você pode me perguntar, essas hidrovias não causariam um dano ecológico para o país muito grande? Pessoal, tudo causa dano ecológico. Abrir um chuveiro causa um problema ecológico. Mas é possível construir, sim, reduzindo ao máximo esse dano. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês bastante prático. Veja comigo no mapa. Aqui, ó. Aqui está Itaipu. Quando foi construída a barragem, nesse ponto, impediu que os peixes subissem esse rio e fizessem a Piracema a montante. Montante significa próxima da nascente. A jusante, próxima da foz. Então, a barragem não deixava os peixes passarem. Foi desenvolvida uma técnica, que hoje é copiada no mundo inteiro, o pessoal ligado à piscicultura, os engenheiros agrônomos, um grupo gigante de pessoas, estudaram um meio de fazer com que esses peixes pudessem desviar. Foi feito um canal artificial, isso está na internet para você observar, vale a pena entrar. E os rios, essa parte do rio, os peixes sobem e conseguem fazer a Piracema logo acima. Então, arrumou-se um meio de se diminuir o dano ecológico que foi causado com a construção da barragem. Porque se você for pensar em estrada, por exemplo, dá a impressão que a estrada causa menos dano ecológico. Tenho dúvidas sobre isso. Olha a quantidade de combustível fóssil que é queimado. Olha a quantidade de caminhão que precisa rodar para transportar a mesma quantidade de mercadorias. Então, os dois têm danos. Em qualquer um dos casos, o que precisa ser pensado é reduzir, e meios existem para isso. Porque olha só,
eu não posso ser radical ao ponto de dizer, tal coisa não pode acontecer porque vai causar um dano ecológico. Como eu disse, ligar o chuveiro na sua casa é um dano ecológico. Lavar a louça na sua casa, aquele sabão que entrou no ralo da pia, foi parar num rio onde causou um dano ecológico. Só que nós temos capacidade para isso de resolver. Você não está indo para a faculdade? Vai fazer, por exemplo, engenharia química. Arrume um produto que despolua o rio. Você vai ser lembrado sempre por ter desenvolvido esse produto. Ou arrumar um jeito de construir a hidrovia, já que você pode ser engenheiro, sei lá qual vai ser a sua profissão, mas estou dando o exemplo da engenharia, para desenvolver uma hidrovia que diminua o dano. Tudo bem? Pessoal, outro meio de transporte, mas que tem um sistema praticamente falido, é o transporte aéreo, né? O meio é perfeito, velocidade, agilidade, conforto, mas só acompanhar pela televisão o problema que o Brasil enfrenta com esse meio de transporte aéreo, ou o sistema, no caso, são os aeroportos. Dá uma olhadinha no mapa, coloquei para vocês mais ou menos onde estão os aeroportos. Perceba que São Paulo concentra a grande maioria, né? Tanto no interior quanto na região metropolitana de São Paulo. Na Rio de Janeiro, Minas Gerais, alguns aeroportos. Todos os do litoral são aqueles aeroportos que têm o chamado voo internacional. O restante do nosso país, que você está vendo aqui, que também tem aeroporto, mas são aeroportos de pequeno porte, que não conseguem receber grandes aeronaves, que não pode sair dali um voo internacional, que não tem uma pista segura e longa para que os aviões possam aterrissar. Eu falei para vocês que a coisa foi mal pensada, mal planejada. Pense no aeroporto de Cumbica. Aeroporto de Cumbica, sabe a origem dessa palavra? Cumbica significa nuvem baixa, vem do Tupi-Guarani. Pô, se tem uma nuvem baixa, é um lugar que tem cerração, um lugar que tem neblina. Às vezes o avião não consegue nem decolar e nem pousar por causa disso. Em Curitiba, ou melhor, no município de São José dos Pinhais, que fica próximo a Curitiba, tem um aeroporto também. Esse aeroporto foi colocado ali porque tinha neblina. Como ele foi construído na época da guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, era um meio de esconder o aeroporto. Só que hoje é um problema sério. Às vezes você chega às 10 da manhã no aeroporto, encontra uma pessoa que está lá desde as 6 porque o seu voo não saiu. Até aquela neblina se dissipar e o voo conseguir sair. Agora, qual que é o problema? Turma, um avião parado é um custo muito alto para a empresa, muito alto para o país, porque as pessoas deixam de fazer negócio. Ninguém fica viajando para lá e para cá, porque não tem o que fazer. O transporte aéreo é para dar agilidade, é para dar mobilidade, principalmente para os negócios. Só perceber quem faz essas viagens todos os dias. Isso é importante para o desenvolvimento. E quando você olha para o nosso país, com dimensões continentais, porque o Brasil, com 8 milhões e 500 mil quilômetros, é um pouquinho mais, mas vamos ficar arredondar, e é 8 milhões e 511 e uns quebradinho, é muita terra. Ele necessita de um sistema aéreo decente, um sistema aéreo que funcione. O caso de São Paulo, o aeroporto no centro da cidade. É claro que o aeroporto chegou primeiro, mas faltou um planejamento, construiu-se prédios ao redor, ou seja, tira a mobilidade do avião, e vocês lembram dos acidentes que já aconteceram, e são vários, né? E tomara que não venha a acontecer mais, só que o risco é grande. Quem voa sobre São Paulo percebe que aquele avião vem meio que desviando dos prédios para conseguir aterrissar. É um exemplo de um sistema mal planejado, mal pensado. E por isso que a gente precisa estudar até para cobrar dos nossos governantes, ok? Pessoal, para o desfecho final dessa aula, eu quero que você analise comigo este gráfico. Dá uma olhadinha nele, por favor. Veja só, olha como é que está distribuído o sistema de transporte do Brasil. E automaticamente os meios de transporte, né? Olha só o amarelo. 60%, pouco mais de 60% é o sistema rodoviário, aquele que é caro.
aquele que consome uma grande quantidade de combustível, aquele que trafega por estradas ruins, aquele que trafega por estradas estreitas, cheias de buracos, por estradas cheias de curvas demoradas, tá bom? Dá uma olhadinha que o outro transporte muito bom que deveríamos ter em grande quantidade, que é o ferroviário, tem apenas 20%. É muito pouco. E aí nós vamos ter uma outra parcela de duto viário, né? Que eu já disse para vocês que pode ser para transportar óleo, até grãos, transportar água. O transporte aquático, em torno de 13%. E o transporte aéreo, apenas menos de 1%, né? 1/3 de 1%, uma quantidade muito pequena, mesmo tendo aquele monte de aeroporto que você viu naquele mapa, tem-se pouco transporte aéreo no Brasil. Por isso que a passagem é cara. Porque se nós tivéssemos mais aeroportos, teríamos mais aviões, o valor dessa passagem iria cair e diminuiria bastante o custo. Vale a pena mentalizar este gráfico, você vai usá-lo, tá certo? Encerramos aqui mais uma aula, espero que tenha gostado, que tenha aprendido e a gente se vê. Bom vestibular, boa prova. Até mais!